Vamos começar aqui nosso vídeo, né, dessa semana, finalizando o nosso último encontro de fechamento da discussão sobre os Estados Unidos, né, o período que esse curso de América Independente aborda é do final do XVIII, o processo da independência, até o final do século XIX, que encerramos na aula de hoje. Então, na aula anterior, a gente falou sobre o processo de industrialização acelerado que os Estados Unidos passa, especialmente na última metade do século XIX. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre a última expansão territorial dos Estados Unidos internamente, né, uma expansão em termos de domínio de uma área que antes estava especialmente habitada e povoada pelas populações nativas. E, posteriormente, nós vamos abordar a questão das ações imperialistas dos Estados Unidos, ou seja, as ações de conquista e dominação de áreas de influência para além do território formal dos Estados Unidos. Okay? Nesse primeiro vídeo, então, vou focar na questão da expansão interna, né? Então, essa conquista da última fronteira, as áreas que dentro dos Estados Unidos ainda não estavam dominadas pelos estadunidenses. Então, alguns aspectos que os autores apontam, que são relevantes aí para a gente entender, é que entre a década, e já na segunda metade de 19, né, de 1860 a 1880, a metade do território dos Estados Unidos já era explorada por essas pessoas, né, pelos norte-americanos, pelos estadunidenses, inclusive áreas recém-incorporadas. E tinha aí algumas regiões que a gente vai ver onde que estava essa área ainda não dominada, né? De um lado, a gente tinha a região com cidades aí com São Francisco e Sacramento, que estão na área do Pacífico, e do outro lado, a gente tem os estados próximos aí do rio Mississippi, logo a oeste do Mississippi, e essas eram áreas dominadas já, colonizadas já pelos estadunidenses. No entanto, no meio entre as duas, tinha o chamado Grande Deserto. O que era esse chamado aí Grande Deserto? Não era propriamente deserto, mas uma região bem grande de pradarias, né? Pradarias é uma espécie de vegetação, mais ou menos próximo, vou fazer uma comparação com o território que a gente tem na região sul do país, a região dos Pampas, né? Com baixa vegetação, áreas que são inclusive favoráveis para o desenvolvimento de pastagens. Inclusive tem animais de grande porte. No caso lá especificamente, tinha um animal que é nativo da região, que no texto chama de búfalo, mas que a princípio seria, o mais correto seria chamar de bisão americano, né? O bisão, que é um animal um pouco diferente do búfalo. O búfalo ele é originário da África e da Ásia, né? E o que tinha lá é semelhante, um animal de grande porte, parecido com o búfalo, mas o mais correto, né, do ponto de vista da discussão biológica e tal, não sei muito bem, a nomenclatura de bisão. Então, nessa área das pradarias tinha esse animal, o bisão, que a gente vai ver aí daqui a pouco. Tem até um desenho do bisão sendo caçado no texto. Então, e também planícies, áreas planas e montanhas também que estavam nessa região. E essa região aí, chamada aí do Grande Deserto, ela não estava deserta, em termos de não estava vazia de seres humanos, mas estava habitada pelas populações americanas originárias, né? Então, os nativos americanos, e era praticamente intocada por pessoas de origem europeia, que estavam espalhados na outra região. É dessa área, especialmente, que a gente vai tratar nesse ponto, né, nessa seção do capítulo sobre os Estados Unidos no século XIX. Então, vamos ver como é que se dá a ocupação dessa região, que eles vão chamar dessa última fronteira. Basicamente, tem várias razões que eles abordam que vão motivar a ocupação dessa região, seja a expansão dos Mormons, né, seja o desejo de obter terras e ouro. A gente vai ver como que se dá essa expansão por aí. Então, só eu reproduzir esse mapa para a gente ter mais ou menos uma noção de qual região que a gente está falando. A região logo a oeste do Mississippi, esse aqui em vermelho, é o Mississippi, o rio, tá? Então, a região logo a oeste do Mississippi é a região aqui próxima ao Mississippi. E os povoados no Pacífico, como, né, próprio, fica evidente, né, que a gente tem o Oceano Pacífico, então eram povoados nessa região aqui,
que eles estão se referindo. Então, locais como São Francisco e tal, ficam nessa região aqui do próximo ao Pacífico. Então, aqui no meio, é essa fronteira, essa última fronteira que vai ser dominada no finalzinho aí do século XIX, como nós vamos observar. Uma das primeiras motivações aí para a ocupação dessa região foi a descoberta de ouro. Então a gente tem uma corrida para o ouro, em que várias pessoas, né, garimpeiros, mercadores, jogadores, bandidos, inclusive, né, prostitutas, eles vão para essas regiões, nessas cidades que da noite para o dia vão surgir. Eles falavam, né, que surgem centenas e por vezes milhares de cidades muito rapidamente, da noite para o dia, que eram cidades vocacionadas na exploração, na busca de ouro. Além dessas profissões que eles apontam como mal vistas, ou ocupações, né, vou dizer que não são propriamente profissões, ocupações mal vistas socialmente, tem também a presença de outras ocupações que seriam mais aceitas para os padrões do leste dos Estados Unidos, né, a região de colonização mais antiga, a região mais próxima aí das originais 13 colônias, como professores, advogados. Então, não são apenas essas pessoas mal vistas na sociedade que estão presentes nessa cidade, mas especialmente. E uma das coisas que o texto mostra e que é interessante é que logo após um período de exploração muito acelerada do ouro, né, onde se catava essas pepitas de ouro, era comum que essas cidades fossem rapidamente abandonadas e elas viravam o que ficou sendo chamado de cidades fantasmas. E, inclusive, eu busquei na biblioteca de Washington, né, na biblioteca do Congresso, algumas imagens que eu achei bem interessantes de algumas cidades fantasmas, e vocês vão ver como que elas lembram os filmes do Faroeste. Né? Então, essas cidades que são retratadas no cinema, elas tinham esse tipo de característica, eram as cidades, né, essa busca desenfreada pelo ouro, então não à toa que os filmes retratam um cotidiano de violência, um cotidiano de conflito, bem aquela coisa do faroeste mesmo. Essa cidade aqui que eu reproduzi, que está lá no acervo da biblioteca de Washington, a foto, ela é da década de 1940, né? Ela foi tirada em 1946, mas essa cidade que é no Arizona, ela foi fundada aí ao final do século XIX, justamente nesse período que a gente está tratando, esse período da expansão da corrida atrás do ouro. E o nome dela especificamente é Castle Dome, né? E foi completamente abandonada, como vocês podem ver, mas parece ainda estar bem preservada, né? Parece quase um cenário cenográfico. Aqui são outras fotos também de Castle Dome, uma igreja, né? Então foi uma região que está preservada, possivelmente ela nesse período ao menos talvez servisse de visita turística, então não sei detalhes sobre, mas é uma cidade que foi abandonada ao final da corrida para o ouro. Outra questão, então, que é relevante, né? Já nessa corrida para o ouro, a gente vai ter alguns confrontos, a gente vai ver alguns confrontos bem sérios, em que chegam a praticamente eliminar populações inteiras, e que também vão ser afetadas não apenas pela expansão em busca do ouro, mas também pela prática da caça aos búfalos. Né? Então, como essas populações indígenas, muitos deles sobreviviam em torno da caça ao búfalo, tanto para extrair a pele, que eram regiões mais frias, como para alimentação. Então, uma vez que começa a ter a caça, muitas vezes caça esportiva, e esses búfalos vão sendo exterminados, essas populações indígenas também perdem sua ocupação, seu meio de vida. Então, cada vez mais se ampliam os choques com as nações indígenas. Dentre essas nações, uma delas, né, que inclusive tem vários filmes que retratam, se não me engano, aquele filme... Ai, gente, como é o nome? Esqueci agora um filme que é uma história de um homem branco que vai acabar virando indígena, ele larga... Eu esqueci, um cara famoso, acho que é Kevin Costner, não sei. Se não me engano, aquele filme retrata essa realidade aí dos Sioux, que vão perdendo espaço, vão perdendo a possibilidade de viver da caça aos búfalos, né, ou os bisões. E eles foram um dos povos que mais resistiram, né? Resistiram por bastante tempo à invasão
E durante o período lá da Guerra Civil, eles também tiveram conflito, mas foram ainda que mais esporádicos. E aí, nesse período final, esse período aí da corrida do ouro, esse período da expansão da última fronteira, a região acaba sendo, né, eles tinham um acordo em que a região de Black Hills seria povoada por eles, mas uma vez que garimpeiros descobrem ouro naquela região, eles invadem e querem tomar aquela região para eles, e aí esse conflito entre os garimpeiros e indígenas acaba no massacre dessa população, que se encerra esse conflito apenas no ano de 1890. E ele basicamente extermina essa população Sioux. Aqui eu reproduzi, está lá no livro, né, uma imagem do búfalo, do bisão, sendo caçado por esporte. Essa imagem é de 1896, ou 1862, desculpa, não sei onde eu tirei 96. Então, mesmo antes desse episódio, né, que ficou conhecido como Wounded Knee, que foi esse massacre da população Sioux, o sistema de vida dele já estava sendo destruído pela dizimação dos búfalos. Essa violência que estava sendo praticada pelos indígenas, não, desculpa, contra os indígenas, ela foi denunciada por várias pessoas, né? Inclusive os que os autores apontam que ficaram conhecidos como os indigenistas. Dentre esses indigenistas, uma das mais conhecidas foi a Ellen Hunt Jason, uma escritora, que temos aqui a imagem dela aqui do lado, da Helen, né? A Helen Hunt. Então a Helen, ela escreveu alguns livros que viraram best-sellers, livros muito famosos, como esse um centenário de desonra, né, a Century of Dishonor, e o Ramona. O Ramona, eu reproduzi aqui uma capa mais recente, né, do livro, ou seja, esse livro ainda circula atualmente, mas ele foi escrito no ano de 1884 e ele retratava os dramas sofridos pela população indígena que estava sendo exterminada, que estava tendo seus modos de vida atacados. E esse livro foi muito importante em termos de comoção da opinião pública. Então, se por um lado tinha esse grande extermínio, por outro havia a figura desses indigenistas que faziam uma oposição, mas uma oposição que não conseguiu exercer um efeito mais consistente em termos de evitar que aquilo se desse, né, que esses massacres acontecessem. E, consequentemente, temos, né, e pouco a pouco, o que os autores apontam como o fim da cultura das pradarias. Por quê? Né? Primeiro porque tem o extermínio aí do búfalo, utilizado grande parte para caça. Eles são substituídos por implantação de gado, né, para criação mesmo de gado. Mas essa criação de gado, ao final aí do século XIX, em dois períodos, né, em 2 anos seguidos, dois invernos muito rigorosos que acontecem, teriam levado à morte de milhões de cabeças de gado que morreram de fome ou acabaram congelados. E em função disso, aquela era que representam muito nos filmes, no cinema também, né, do vaqueiro, da figura do cowboy, que oferecia seu serviço de região em região, tinha uma vida errante, cuidando do gado. Isso também foi sendo encerrado nesse período, que eles se referem ao fim da cultura da pradaria. E por fim, que os autores apontam como tendo sido possivelmente o elemento mais importante nesse processo de conquista dessa fronteira, dessa última fronteira, está a construção da estrada de ferro. Nós já falamos na semana anterior sobre a importância da estrada de ferro para as transformações do século XIX, como ela conecta várias regiões, como ela possibilita um acelerado desenvolvimento industrial e também um processo de colonização de novas áreas. Então, em função dessa expansão da estrada de ferro, inclusive com a venda das terras que as empresas, né, vendiam, as empresas da estrada de ferro que tinham interesse em aumentar a colonização na região, elas possibilitaram o assentamento de áreas enormes, né, em torno dessas ferrovias, que eram ferrovias transcontinentais, que conectavam um lado ao outro o país. Então, eles apontam que nos últimos 30 anos do 19, ou seja, bem no finalzinho, mais terra chegou a ser colonizada do que em toda a história dos Estados Unidos anterior a esse período aí. Então, no período de 30 anos, foi-se
conquistando e dominando uma série de regiões. Então a gente percebe como que essa última fronteira foi realmente uma área de expansão muito acelerada e intensa, que se dá apenas ao final do 19. Então, vou encerrar o vídeo e continuamos no próximo falando sobre a questão do imperialismo estadunidense.